Olá! Começando aqui a nossa live de quarta-feira. Eu disse que estava de olho em você lá nos stories e eu tô de olho em você para me acompanhar aqui nas lives, sempre na quarta-feira. Então, conforme as pessoas vão chegando aqui, daqui a pouco as pessoas vão entrando, o Instagram vai avisando que eu já tô ao vivo. E hoje eu preparei, boa noite para quem está chegando aqui. Eu preparei um tema para a gente falar, que eu postei um Reels e também nos stories falando sobre um golpe, né, que eu quase caí. E várias pessoas me perguntando, Lid, fala mais sobre isso, fala mais sobre isso. E se você está aqui nesse perfil, você sabe que a gente fala aqui sobre relações, sobre como a gente pode se relacionar de forma leve, respeitosa e harmoniosa, como a gente pode valorizar que de fato as relações que são importantes para a gente. Boa noite para quem está chegando aqui. Então, a gente fala sobre isso, né? E nessa situação, nesse exemplo que eu dei lá sobre o golpe que eu quase fui vítima, né? Tentaram me aplicar esse golpe. Foi uma questão financeira, né? Esses golpes que a gente ouve o tempo todo falar. Se não aconteceu com você, já aconteceu com alguém muito próximo de você. Boa noite, Camila. Boa noite, Tati. Olha, eu fico tão feliz quando tem pessoas aqui que já me acompanham, que já foram alunas e que continuam aqui, porque é isso. Relação, comunicação é algo que a gente começa, né? Tem um começo desse aprendizado e tem um meio, mas ele nunca tem fim, porque cada fase a gente está atualizando e cada desafio a gente pode ser compartilhado. E acho que é um pouco desse compartilhamento que esse golpe que eu queria contar para vocês aqui hoje, que é o golpe da maternidade perfeita, que a maioria de nós que é mãe, né, se você é mãe, já caiu em algum momento com algum tipo de situação, com algum assunto específico, porque muitas vezes o assunto da maternidade ele é extremamente romantizado, tem toda essa questão, né, afetuosa, do binômio mãe-bebê, enfim, tem questões que são de fato, né, objetivas e claras e a gente consegue vivenciar, e tem outras que são da relação, do desenvolvimento e de várias outras dimensões, mas tem essa visão, né, um pouco romantizada. Então, enquanto meninas, mesmo eu, né, se você não sabe, eu nunca desejei, assim, ser mãe, ter filhos, enfim, depois de um momento da vida, isso mudou um pouco, eu já sou mãe de 2, né, mas a gente vai crescendo e vendo, né, como as relações se dão, como a mãe se doa, o que é a obrigação da mãe fazer, e tudo vai parecendo que, olha, acho que eu vou dar conta disso aí, sim, acho que vai ser tranquilo. E a indústria, né, cinematográfica, as novelas e tudo que a gente acompanha, que a gente vivencia, vai trazendo as propagandas, né? Propaganda de fralda, propaganda de leite. Hoje não tem mais, mas quem não lembra da propaganda Parmalat, né? Então, toda essa construção do que é um ideal da maternidade vai sendo frequente no nosso dia a dia e a gente vai construindo, então, essa ideia de maternidade. E aí eu, como enfermeira, atendendo mulheres, atendendo gestantes, depois no puerpério, acompanhando a puericultura e depois me dedicando aqui, como vocês sabem, nesse canal, a trabalhar com mães também que precisam e que podem aprender a se relacionar e se comunicar com os filhos de uma forma respeitosa, leve, harmoniosa, sem gritos, sem punições exageradas, considerando a sua criança, então, você que é adulto de referência, considerando a sua criança como um ser que é capaz, que é potente, que tem desejos, que faz escolhas. E aí, né, ouvindo muitas mães, e até hoje, né, às vezes até amigas minhas, pessoas próximas, que depois que tem filho falam, era isso tudo? Por que ninguém falou sobre isso? Né? Por que eu não ouvi isso de um profissional? Por que eu não ouvi isso das outras mulheres que foram mães, que parece, né, que tem o mesmo contexto que eu? Porque primeiro a gente, quando cai num golpe, se você já caiu em algum, né, a gente fica se sentindo meio incompetente, né?
Então, como é que eu vou? A gente se sente mal, fala, nossa, como é que eu fui cair nisso? Como eu fui burro, né? E eu atendia muitos idosos, na época em que os idosos caíam mais nos golpes, né? Agora saiu um estudo recente, não sei se vocês acompanharam, que os jovens na faixa etária dos 25 anos por ali são os que mais têm caído nos golpes. Olha só que coisa. Porque tem mais a impulsividade, né, de fazer compras, de falar, não, eu sei rápido mexer, né, com digital, enfim. E olha só que coisa, né? Os jovens da faixa etária aí dos 25 anos, na idade por volta dos 25 anos, são os que mais caem nos golpes atuais. Mas quando eu fazia atendimentos de idosos, eu ouvia muitos idosos falando, nossa, eu me senti tão mal, eu nem contei pro meu filho, eu fiquei com vergonha de falar, né, na minha casa que isso tinha acontecido. Enfim, às vezes as pessoas da casa descobriam que essa pessoa tinha caído num golpe depois, né, e eram aqueles golpes do sequestro, né, não sei se vocês se lembram disso aí. Então, quando a gente cai num golpe, quando a gente percebe que a realidade não é aquela que estão falando pra gente, que a gente foi enganado, né? Ou de certa forma percebe que aquilo está diferente da nossa expectativa, a gente se sente culpado, envergonhado, com raiva, e muitas vezes não fala sobre isso. Então, uma das coisas que eu percebo que acontece entre as mães, né, geralmente, é que como é que eu vou contar para alguém que eu não estou dando conta de uma coisa que parece que está todo mundo dando conta? Como é que vou dizer que só para mim está desafiador? Como é que, para quem que eu falo que isso aqui não é exatamente como as pessoas desenharam? Ou será que eu estou exagerando no que eu estou sentindo? Então algumas pessoas passam a desconfiar dos próprios sentimentos, das próprias situações que elas estão vivendo e do quanto elas não estavam preparadas para aquela atividade. Então, por exemplo, né, o período do puerpério, assim que a gente tem um bebê, se a gente não tem muita rede de apoio, se a gente não tem pessoas que estão próximos da gente, e não importa se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro filho, vai ficando um pouco menos desafiador, mas ainda assim para cada um é um puerpério diferente, é um movimento, é um tempo diferente. E se a gente não tem muito essa rede, a gente acaba não dando conta mesmo. E aí parece que o problema é com você. E a gente, né, se a gente for estudar a origem nossa dos seres humanos, nós somos seres coletivos, né, sempre fomos seres que morávamos coletivamente. Hoje está todo mundo individualizado dentro do seu apartamentinho, da sua casinha, mas é só a gente olhar para povos originários, como que é o estilo, né, de moradia, como é que se desenvolveu então a humanidade ao longo da evolução, ao longo do tempo, né, essa evolução ao longo do tempo, e hoje a gente está muito mais separado. Então hoje apresenta-se para a gente os desafios muito mais individuais, né, e também essa sobrecarga individual e essa questão de não poder depender das pessoas e não poder pedir ajuda, que aí eu acho que é o momento desse golpe que a gente sente, fala, nossa, eu não posso nem pedir ajuda, porque para quem que eu vou pedir ajuda? Então, quando a gente, seja na maternidade ou nos golpes da vida, que a gente se sente nesse espaço sem poder ter uma rede de proteção, sem poder falar com pessoas que passam pelas mesmas coisas que a gente, ou que já passou e pode estender a mão, essa situação ela fica ainda muito mais, muitas vezes até insuportável. Então, existe muito sofrimento, por exemplo, na maternidade, muitos desafios que são passados em silêncio, que são enfrentados com angústia, muitas vezes com transtornos, porque não é só a maternidade em si o papel que a gente exerce. A gente exerce o da profissional, o da mãe, o da esposa, o da filha, enfim, vários desses papéis que a gente exerce, alguns a gente tem mais apoio, outros nem tanto, mas a gente se sente muito sozinha. Não sei se acontece aí com vocês também, que estão aqui ao vivo e que vão assistir a gravação, depois você faz aí no comentário, né, qual que é a sua opinião sobre isso, sobre essa forma que a gente tem de enfrentar a maternidade como se fosse algo isolado e responsabilidade única do indivíduo. E existem culturas que falam isso, né, que o desenvolvimento e a educação e a criação de uma criança, ela é responsabilidade coletiva. Inclusive é assim que está descrito em todos os manuais que você for ler sobre desenvolvimento infantil, sobre educação, falam que a responsabilidade é de toda a sociedade. Assim como a gente ouviu, né, essas semanas aí, até falei um pouquinho sobre isso,
sobre a questão da proteção da criança, né, das redes sociais e dos malefícios que a rede social pode causar para uma criança, seja sentimental, seja físico, seja, né, de diversas ordens. Da mesma forma, essa é uma responsabilidade coletiva, então não é só do pai ou da mãe que entrega ou não entrega um aparelho de celular ou permite que aquela criança, esse adulto, né, permite que aquela criança acesse a rede. Então, é uma responsabilidade coletiva dos governos, né, das organizações que protegem as crianças, e a educação e o desenvolvimento da criança também é responsabilidade de todos nós. E aí, na maternidade, a gente vai engolindo esses desafios como se fossem só individuais, e isso traz muito sofrimento. Quando a gente acha que não dá conta de uma pirraça que o filho faz, que a criança faz, quando a gente acha que a criança está nos desafiando, quando na verdade ela tem uma necessidade que a gente não está conseguindo enxergar para poder atender, quando a gente não sabe como utilizar as palavras e como se relacionar para se conectar, e a gente usa os mesmos padrões que a gente viu tantas vezes serem repetidos, né? E que tudo bem, as pessoas que passaram, vieram antes da gente, tinham outros acessos, outras formas de ver a vida, eram outras realidades, mas hoje a gente sabe que existe a neurociência, existem outras formas da gente se relacionar que fazem conexão, então muitas vezes isso também ficava sobre a função única, a função materna, né, de educar os filhos. Então eu lembro que muitas das minhas pacientes falavam assim, mas se der alguma coisa errada com essa menina, o pai dela vai falar que a culpa é minha. Então, trazendo também essa ideia de que a criança não tem escolha, de que ela não, né, e a criança e o adulto, né, ali já para os adolescentes, para adulto jovem, não vão fazer suas próprias escolhas, não vão seguir seus caminhos. E existe um provérbio, né, acho que é provérbio, se eu ainda me lembro da expressão, ensina a criança no caminho que ela deve andar e ainda quando for grande ela não se desviará dele. E esse caminho pode ser o caminho da conexão, o caminho do respeito, o caminho da leveza, o caminho da conexão, né? Esse caminho que a gente vai construir com a criança. Então, se a gente constrói com as nossas crianças desde cedo, ele não se desvia, né? E muitas vezes a gente esquece dessas premissas que são fundamentais. Tenho certeza que todo mundo, né, que decide ter um filho, todo mundo, seja homem ou mulher, decide ter um filho, decide, né, quando tem essa escolha consciente, decide para que seja algo que acrescente, né, a sua experiência, que tenha essa sensação da perpetuação da sua família, tem sentimentos de eu quero poder passar por essa vida e ter alguém que eu ensine, que eu ame, enfim, né? Cada um tem aí as suas principais motivações para ser pai, para ser mãe, ou para ser um adulto de referência para alguma criança. Então, ou aquela criança que chega para a gente de diversas formas, enfim. Às vezes você se tornou responsável por uma criança que não foi necessariamente porque ela nasceu da sua barriga. Tem várias formas, né? Então, dentro dessas formas, com certeza a gente vai buscar aquilo que a gente pode dar de melhor para eles, né? Aquilo que a gente pode transmitir de melhor. Claro que existem, né, exceções à regra, mas nessa busca de ser melhor, a gente pode então fazer diferente do que a gente já fez, né? E sair dessa expectativa da perfeição, de que, né, como eu ouvia muitas mães falarem, eu não posso dizer que estou cansada. Se eu falar para minha filha que eu estou cansada, depois como é que ela vai me respeitar como mãe? É como se a maternidade, essa autoridade fosse pelo tanto de coisas que você executa e faz. Então hoje, por exemplo, eu ouvi de uma mãe falando isso, eu fico desesperada porque eu não sei se a minha filha está me desafiando só porque ela está me desafiando ou se é uma fase dela. E aí aqui, né, na comunicação compassiva eu falo muito, por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Tenta, né, seja curioso para descobrir essa necessidade. E a gente não precisa acertar sempre. Então, quando a gente desce desse pedestal da perfeição, vai ficando tudo mais simples. Não vou dizer fácil, mas é simples. Porque a gente vai, então, buscando formas de entender aquele comportamento, de entender o que está acontecendo. Então, existem vários exemplos. Esses dias
Um que aconteceu, até preparei um post, mas ainda não coloquei. O meu filho de 3 anos, por exemplo, fez xixi na escada. Não é um lugar que ele faz xixi, porque ele já consegue ir até o vaso, já sabe fazer, não usa mais fralda, etc. Mas ele fez xixi na escada. Tendo feito xixi na escada, primeiro momento, o impulso que vem é eu vou lá esculachar com ele, né? Porque ele já sabe que não pode, então eu vou brigar, como assim? Né? A gente já vai por esse caminho. Mas eu olhei para minha filha, ela olhou para mim e ela falou assim, e aí, mamãe? Eu falei, ué, alguma coisa está acontecendo. E aí, lendo, né, observando a cena, eu estava ali batendo um maior papo com a minha filha mais velha e ele estava meio de escanteio. Então, o que ele poderia fazer para chamar a atenção? Foi exatamente o que ele fez. Ele fez algo que ele já era capaz de fazer, que ele entende como é que é feito, e aí me parecia, né, se a gente fosse olhar com outro olhar, que ele estava me desafiando, fazendo aquilo que ele já sabe fazer num lugar que não é um lugar adequado. Mas quando eu fui com ele, falei assim, olha, a mamãe tá aqui, você não precisava fazer xixi aqui para falar, era só esperar, porque eu já tinha falado para ele que eu já ia conversar com ele, mas ele tinha chamado mais de uma vez. Então, percebe que no impulso a gente vai dizer, tá me desafiando, tá querendo, né, driblar minha autoridade, ou tá me provocando, né, como se o comportamento e o pensamento da criança fosse esse pra gente, né, fosse pensado nessa ideia de estar contra, né? E em geral as crianças não têm esse tipo de organização do pensamento, de ir para fazer de propósito para você. E, em geral, nem nós adultos, eu vou fazer algo agora que eu vou brigar com essa pessoa de propósito. Muitas vezes é no impulso daquela nossa necessidade que não está sendo atendida. Então foi exatamente nessa linha que eu fui com ele e com a minha filha. E aí eu conversei com ele, pegamos o pano juntos e limpamos tudo que tinha para limpar e falei para ele, você já sabe onde é que isso aqui deve ser feito? Sim, mamãe, eu sei. Falei, então da próxima vez você vai lá no lugar que é o adequado para fazer e se precisar falar com a mamãe, às vezes a gente precisa esperar. Então, o treinamento não é só em relação ao que o filho, mas é como a gente reage a esses comportamentos. E como é esperado que um pai ou que uma mãe faça? Castigo, punição. Esse é o esperado. E aí quando você faz isso, quando você castiga, quando você faz uma punição, quando você não entende a necessidade por trás do comportamento e age como o esperado social, né, que você precisa punir, que você precisa castigar, e muitas vezes, e ainda hoje, em pleno 2025, muitas pessoas acham que a gente precisa bater. Então, se uma criança está ali numa crise emocional, com muita raiva, ou fazendo essa birra, ela precisa apanhar. Ainda hoje a gente ouve isso, né? Eu ouço sempre, e a gente percebe isso, né? Andando nos lugares e vendo como as pessoas se comportam. Então, esse esperado vem, só que isso não dá conta do nosso sentimento. Porque em seguida que a gente faz isso, a gente fala, nossa, eu não sou uma boa mãe. Porque eu precisei bater, porque eu fiz uma punição exagerada, porque olha como eu me descontrolei. Então, a criança precisa dar conta de todas as suas emoções, mas a gente, para dar conta das emoções dessa criança, precisa ir lá e agredir, precisa ir lá e punir, e não, de fato, educar e se relacionar com ela para entender a necessidade por trás do comportamento e para fazer aquilo que a gente pode fazer de melhor, que é se conectar, né? Tá próximo, dizer, olha, eu sou o adulto de referência aqui. Eu sou a pessoa que vai assegurar o seu espaço emocional, vou te dar esse apoio, essa segurança, né? Assim como no golpe, que a gente vai se cercando, o ideal, como é que a gente faz para não cair no golpe? Então, que foi o que aconteceu comigo, a gente vai se cercando de outras informações, de recursos que façam a gente entender, poxa, isso aqui acho que é um golpe. E na maternidade, como é que a gente faz? A gente vai fazendo um senso comum, sem procurar muitas vezes apoio, sem conversar com outras mães, sem estar numa comunidade, por exemplo, que pensa como você. É, de novo, como se fosse algo que é só do indivíduo. E, por exemplo, em relação aos golpes, quantas propagandas, principalmente de bancos, a gente ouve? Se pedirem a senha, presta atenção que é golpe. Se falarem isso, é golpe. Se falar que tu foi na sua casa trocar o cartão, é golpe. Mas quantas mesmas propagandas ou, né, anúncios, enfim, a gente ouve dizendo, se o seu filho fizer algo que parece uma birra, pode ser uma necessidade não atendida.
Se você precisar de apoio, a gente está aqui para te apoiar. Se você tem dúvida quanto a que decisão tomar em relação a um comportamento do seu filho, olha aqui, existe já esse conhecimento. Então a gente tem muito mais divulgação daquilo que é violento do que aquilo que traz a paz, traz a leveza e a conexão. Até porque, né? Outro dia eu vi aqui uma pessoa no Instagram falando assim, a gente em geral, o adulto, tem muita curiosidade sobre como acontece com a vida dos outros. E a gente esconde muito aquilo que acontece na nossa vida. E se a gente pudesse falar, se a gente pudesse trocar com as pessoas que pensam como a gente, e a gente tirar essas dúvidas e aí a gente ter melhores relações. É isso que esse canal se propõe, é essa que é a minha missão, em ajudar outras mães e adultos de referência a se comunicarem de forma a se conectar, a ter dias, né, de relacionamentos que vão ser memórias para toda a vida, e que a gente seja de fato a referência daquela criança, que a gente seja o adulto de referência emocional, de referência cognitiva, né, acadêmica, porque às vezes eles vêm perguntar coisas pra gente, que a gente seja referência de histórias de vida, né? Vou aproveitar aqui, não sei se a minha mãe tá aqui ainda, mas agora eu tô tendo, gente, olha, a brilhante presença dos meus pais aqui nas minhas lives já faz um tempo. Então estou feliz que eles estão aqui. Eu vou aproveitar, eu acho que ela está aí ainda, né, mãe? Se a senhora estiver aí, esses dias a minha filha perguntou assim, e ela já tinha ouvido isso, né, que a minha mãe não estudou muito, porque, né, alguns anos atrás, aí, logo ali, né, não é tão distante, as pessoas não conseguiam estudar por muito tempo, se permanecer na escola, saíam cedo, casavam cedo, tinham um filho cedo, como foi o caso dos meus pais. Tiveram filhos e aí não tiveram possibilidade de continuar os estudos, e a minha mãe estudou até a 3ª ou 4ª série, se eu não me engano, e a minha filha falou assim, mamãe, a vovó estudou, a vovó fez faculdade de quê? Ela perguntou isso. Eu falei assim, como assim, Marina? Você sabe que a vovó não fez faculdade? Porque para fazer faculdade tem que terminar os ciclos básicos, e a vovó não fez. Aí ela, nossa, mas como ela sabe tanta coisa? Então, tem coisas que a gente sabe que não só está no banco da escola, né? São experiências da vida. E a vida vai dando para a gente, então, essas direções também, né? Vai trazendo para a gente. Então, essas experiências das pessoas que vieram antes da gente, elas também são importantes. E o quanto a gente consegue falar sobre isso, sobre a maternidade, sobre a educação de filhos, sobre aquilo que os outros pais já fizeram e que hoje eles percebem que não foi tão bom, como o que eles fizeram que foi bom. Então, essa troca a gente só vai conseguir em alguns espaços muito específicos, e aí por isso eu construí esse espaço aqui, né? Vocês sabem, né? Tem um grupo que é mensal para a gente falar sobre compaixão e desenvolvimento da comunicação, né? Em diversas dimensões e aspectos, enfim, e tem o Relações que Importam, que é esse outro movimento que eu gosto de fazer, que eu chamo que é o movimento, para que a gente tenha cada vez mais pessoas, cada vez mais adultos de referências que queiram se relacionar com seus filhos dessa forma amorosa, leve, segura, né? Porque isso não tem a ver com insegurança, que é outra coisa que a gente aprende com os golpes, né? Quais são os dispositivos que a gente tem de segurança? Então a gente precisa lançar mão desses dispositivos de segurança para a gente não cair no golpe. E na educação dos filhos é a mesma coisa. O que é seguro fazer? O que é apropriado fazer? O que é adequado fazer? E aí a gente vai se tornando, né, dessas crianças que a gente se propôs a educar e a conviver, vai propondo esse espaço também seguro. Então a segurança ela é fundamental. Então eu sempre falo isso, a gente vai conversar e se comunicar sim com segurança, com respeito, com leveza, sem a necessidade de agressões físicas. Isso com certeza, qualquer palmada é palmada, qualquer castigo físico é castigo físico, e a gente pode fazer diferente, existem formas da gente fazer diferente. E aí muitas vezes algumas mães me falam assim, Lídia, mas você fala isso porque você não é mãe do meu filho, e você não sabe o tanto que ele me desafia, ou o tanto que ele grita comigo. Isso é uma outra coisa que eu ouço bastante também. E aí eu falo assim, no último dia, faz aí um resumo do seu último dia. Como você falou com ele nos momentos em que ele teve esse comportamento? E em geral, né, a maioria, quando faz esse remember aí do seu dia, vai perceber que também gritou, que também estava irritada, que também estava com pressa,
que também tinha outras necessidades ali acontecendo, que não conseguiu dar conta das suas próprias emoções e acabou descontando, né, assim que a gente fala, jogando para fora aquilo que estava dentro e respinga lá na criança, né, no filho ou na criança que a gente se propôs a conviver, a educar. Então, olha só, a gente acha que a criança tem que dar conta das suas emoções e de tudo ali que está acontecendo com ela, mas a gente adulto não dá. Então, olha o peso que a gente só deposita na criança e sem assumir essa responsabilidade. E eu entendo isso porque muitas vezes a sobrecarga, né, sobrecarga emocional, a sobrecarga cognitiva mesmo, a sobrecarga do trabalho formal, né, do que se faz para a sua sobrevivência. Então, tudo isso faz com que muitas vezes a gente não tenha ferramentas para lidar com isso, a gente nem percebe. Quando vê, já fez. E aí sobra a culpa, o ressentimento, a mágoa. E, diferente do que se pensava alguns anos atrás, falava assim, mas se for uma criança até tantos anos, você pode fazer o que você quiser que depois ela não vai se lembrar. Hoje a gente já tem estudos que comprovam que as experiências na infância, que é quando o nosso cérebro está a mil, captando frequências, inclusive aí da internet, muito mais sensível do que a gente, captando o mundo e tendo conexões neuronais sendo feitas muito rapidamente, essas marcas ficam para sempre. E hoje a gente tem nome, né, para essas coisas, então temos os traumas, temos várias outras definições para essas situações que acontecem com a gente na infância, que vão lá para um outro lugar da nossa psique, vamos dizer assim, né, da nossa mente. E aí muitos comportamentos que a gente repete, muitas inseguranças, muitas dores que a gente traz depois na vida adulta, podem ter origem lá na infância. Então, quanto mais a gente conseguir preservar, lembra até do útero, é isso aí, Camila. A Camila que estuda isso também bem mais do que eu, traz aqui essa informação, até das vivências uterinas, né, o que a mãe sentiu, o que a mãe viveu, se a mãe teve medo. Hoje a gente já sabe disso. Há alguns anos atrás a gente não sabia, mas já que a gente sabe, agora a gente sabe, tá aí comprovado, tem diversos artigos dizendo isso, comprovando, mostrando, e a gente tem visto na pele, né? Quantos de nós às vezes não temos sensações, experiências e sentimentos que a gente fala, mas de onde veio isso? E aí quando a gente vai olhar e vai ver, a gente fala, nossa, nunca imaginei. Então, se a gente já sabe, a gente pode fazer diferente e oferecer para as nossas crianças essa relação segura, essa relação harmoniosa. Porque se é isso, né? Geralmente eu pergunto isso quando eu faço meus treinamentos e palestras. A gente quer viver em paz ou quer viver em guerra? A gente está vendo lá a guerra na Ucrânia, lá o que está acontecendo em Gaza, enfim, a gente fica nessa angústia, né? De que aquilo acabe, de que as pessoas não sofram, pelo menos eu fico, eu acho que vocês também que estão aqui comigo, porque a nossa base aqui é a compaixão, que é desejar que o outro não sofra, que a gente não sofra e que o outro não sofra. Então a gente fica desejando a paz, só que no nosso cotidiano a gente cultua a paz ou a guerra. No nosso cotidiano a gente quer estar leve com a pessoa que a gente mais ama, que mais importa, ou a gente está sempre em briga, sempre em guerra, sempre naquele tom que torna o ambiente todo, né, irritadiço. Então, às vezes, você está com uma situação ali que se repete, e essa irritação toma conta da casa toda. E a gente vai dormir e acorda nessa irritação, e nessa confusão, e nesses sentimentos todos bagunçados. Então, a gente pode fazer diferente, existe como fazer diferente. E a comunicação no relacionamento compassiva, ou seja, com compaixão, é uma das formas que a gente pode fazer isso. Então, se você em algum momento caiu no golpe que a maternidade era fácil, simples, nossa, com o pé nas costas, né? Minha mãe teve 4 filhos, e aí eu olhava para ela assim, falando, nossa, como que ela deu conta, né? Disso, assim, mas eu olhava com aquele sentimento, com aquela sensação assim, nossa, não deve ser tão difícil, né? Porque ela deu conta de 4, acho que eu vou conseguir também. E aí, bum! Cheguei a primeira filha e falei, meu Deus do céu, não é mais aquele olhar de ela deu conta porque era fácil. Não, ela deu conta porque teve muito desafio, muitos sofrimentos, e ela teve que dar seus pulos, como a gente fala, para fazer o melhor que ela pôde fazer. E aí cai a ficha, né? A gente cai na real e fala assim, olha, não era tão fácil assim como parecia. Então tem coisas que são desafiadoras, mas vamos dizer assim, o grande pulo do gato que eu vejo hoje, que eu ajudo a entregar isso,
é que a gente pode fazer diferente, que a gente tem outros recursos e tem recursos que são simples, que a gente precisa, lógico, se dedicar um pouquinho para eles e dedicar o nosso tempo, dedicar muitas vezes um investimento financeiro para a gente chegar e conseguir dar conta de não ficar caindo nesses golpes da perfeição, mas da gente assumir que nós somos seres humanos, somos vulneráveis, temos sentimentos e temos desejos e temos dores, como qualquer outro ser humano, não é porque é mãe ou porque cuida de uma criança que vira super heroína, e às vezes tem isso também, né, essa ideia de que tira a força não sabe de onde, e a gente tira mesmo, porque a gente precisa dar conta, a gente precisa proteger. Só que se a gente tiver nesse limite o tempo todo, a nossa relação ela vai ficar comprometida, porque a energia tem que vir de algum lugar. De onde vem a paciência, de onde vem a amorosidade, de como vem a consciência de como a gente se relaciona, como vem a flexibilidade. Senão a gente fica ali muito rigorosa, muito ali seguindo, não, eu vou seguir essa regra aqui sem parar, porque se eu soltar essa corda, não sei o que acontece com a criança, com o filho. Então a gente fica assim muito vivendo o tempo todo nesse estresse da perfeição. E aí quando a gente percebe que não precisa ser perfeita, que a gente pode aprender, que a gente pode ter apoio, aí fica muito mais leve e principalmente que a gente pode ter ajuda. Oi, Dri, boa noite. Sempre que vou com carinho para o meu filho, a resposta dele é agressividade. Eu já faço. Ótimo. Acho que um caminho que a gente pode fazer também é cuidar dessas emoções, né? De buscar qual é a necessidade por trás daqueles comportamentos, qual é essa raiz, né? De onde vem a agressividade, por que ela é direcionada, às vezes, para um familiar específico, muitas vezes para a mãe que está ali fazendo várias coisas. E aí, outra coisa que também é um golpe, né? Que a gente fazer coisas, né? Muitas vezes o filho nem percebe que aquelas coisas são feitas. Então, aqui, por exemplo, eu faço questão de falar para minha filha, de mostrar para ela, e muitas vezes ela me ajuda. Tem que colocar a roupa para lavar, tem que pôr a roupa no varal, tem que tirar a bagunça da casa, que essas coisas não são feitas sozinhas e que tem alguém que está fazendo isso, né? Então, quando eu recebo a ajuda de alguém, eu falo, olha, essa pessoa veio aqui, ajudou a gente, então a gente tem que valorizar o trabalho dela. Então, essa nossa forma de se relacionar, ela pode ser ampliada em diversas áreas, inclusive nessa, de demonstrar o quanto a gente faz por ela sem a cobrança. Olha, eu tô fazendo porque, tá vendo, você não me valoriza, ou sem essa chantagem emocional, mas para que ela entenda o valor daquilo. Então, essa relação, ela pode ser baseada na compaixão, né? E eu sempre falo isso, ser o mais curioso possível com aquele filho, com essa pessoa que é importante para você. Então, Drice, eu posso te falar alguma coisa, talvez, né? Claro que cada experiência é uma, mas eu gosto muito de ajudar as mães quando me trazem situações parecidas com a sua. Olha, que é o que a comunicação não violenta nos ensina. Eu percebi que na nossa última conversa você estava muito agressivo. Tem alguma coisa acontecendo, algo que eu possa fazer? Eu gostaria muito que a nossa relação fosse diferente. Tem algo acontecendo que você ainda não me falou, que eu não dei chance para você falar? Tem algo que eu não estou vendo? Porque muitas vezes tem algo que a gente não está vendo. Tem alguma necessidade que a gente não sabe, porque a gente não tem bola de cristal, né, para adivinhar. Então, a melhor forma da gente saber lidar com essas questões é a gente ter coragem de ir lá e perguntar. Olha, percebi, sem julgamento, sem ameaça, né? Sem sermão, porque se tem uma coisa que qualquer um de nós detesta é receber um sermão por um comportamento. Porque quando a gente percebe que é um sermão, a gente já levanta um muro. Essa pessoa vai vir aqui me julgar, vai fazer isso, vai falar aquilo, vai trazer todas as histórias que a gente já viveu. Mãe, né? A gente fala muito isso. Já falei com você isso mais de 1000 vezes. Quantas mais vezes eu vou falar de novo? Olha, um padrão de fala repetido que você já ouviu e eu ouço de várias mães. Mas eu já falei mais de 1000 vezes e ele ainda está fazendo igual, olha só. Então, se a gente falou 1000 vezes e ele não entendeu, talvez seja a hora da gente falar de um jeito diferente para que ele consiga entender. Ou da gente falar algo que eu gosto muito, de um filme que o Tom Hanks era um dos atores, não vou me lembrar o nome do filme agora, mas tinha alguma coisa com relação a um julgamento, coisas de direito, assim, que era um julgamento. E aí ele falava assim, me explique como se eu fosse uma criança de 9 anos. E aí passava um tempo lá e ele ia de novo tirar a dúvida lá com esse cliente dele. Agora não lembro se ele era o cliente ou se ele era o advogado.
E aí ele falava assim, me explique como se eu fosse uma criança de 6 anos. Então, quando algo a gente não consegue entender, um comportamento a gente não consegue entender, uma fala, uma agressividade, uma situação, se a gente se colocar nesse lugar da nossa vulnerabilidade, que a gente não tem todas as respostas, a gente pode falar, olha, eu não estou compreendendo isso. Me explica como se eu tivesse 8 anos, 5 anos, eu não sei o que vai fazer sentido para você aí. Mas às vezes tem pessoas que chegam tão complexas com os assuntos e com as emoções todas embaralhadas, todas assim com aquele quebra-cabeça todo bagunçado, que eu falo assim, olha, respira e me explica isso como se eu fosse uma criança de 7 anos. Se você tivesse que explicar isso para uma criança de 7 anos, como você explicaria? E muitas vezes aí começa a abertura, porque quando eu me coloco na sensação na posição de que eu não tenho todas as respostas, o outro até às vezes fala assim, nossa, minha mãe também faz isso? Faz. Minha mãe também é ser humano. Ou meu pai, enfim. Então, essa forma da gente olhar com curiosidade, ela também nos ajuda muito. De alguma forma, ele aprendeu a hiperreagir e se defender. Acolhe o gatilho em você, e é isso, acolhe o gatilho em você e vá demonstrando toda vez que você quer fazer diferente. Acho que é isso. De fato, né, a própria Camila escreve e depois fala, parece simples, mas não é. Parece fácil, mas não é, né? Mas é simples. É simples a gente se permitir, se a gente se permitir, se a gente for para a mentalidade, que é o primeiro passo lá do mantra, né? Que tem no curso Relações que Importam, nossa mentalidade mudar de lugar. Se eu tenho lugar de todas as respostas, se eu tenho lugar de que eu sou autoridade, ele precisa me respeitar a qualquer custo, com qualquer coisa que eu falar, esse respeito como se fosse uma autoridade que não tem, que é imutável, aí de fato vai ficar complexo da gente alcançar esse lugar. Mas se a gente descer esse degrau, né, se a gente se colocar nessa posição de curioso sobre o outro, de especialista do outro, de saber como é que o outro reage, de perceber, de começar a perceber no ambiente, e principalmente de perguntar. De não ter esse medo de perguntar e falar, olha, eu não sei exatamente o que está acontecendo com você. Não é porque eu sou sua mãe que eu tenho todas as respostas. Não é porque eu sou sua mãe que eu sei tudo. Não é porque, né, você saiu da minha barriga que eu sei todas as coisas sobre você. Algumas coisas você precisa me falar. E aí talvez essa regulação, né, esse interesse genuíno, isso vai fazendo com que algumas portinhas vão sendo abertas, né? E a gente pode fazer isso, se a gente de fato demonstrar que o interesse é genuíno. Ele não é só manipulador, ou ele não é só porque a gente está com alguma pressa e fala, então olha, né? E a gente vai fazendo essas trocas que a gente faz no cotidiano, né? Come tudo, que aí você faz tal coisa. Faça isso, que daí você ganha aquilo. E isso vai ensinando para a criança essa relação que só tá bom se eu também oferecer. Né? E é claro que a nossa relação entre dar e receber precisa estar equilibrada. Mas a criança precisa saber que independente do comportamento que ela tenha, você sabe quem ela é. E você se preocupa com ela independente desse comportamento. Criança e adolescente sente o campo, você precisa estar bem regulada e esse carinho ser genuíno. É isso, é um desafio. Não é fácil, mas pode ser mais simples do que a gente imagina. Se a gente se coloca no caminho, se a gente se coloca nesse lugar de não estar, né, presa no golpe da perfeição, presa no golpe de dar conta de tudo, presa no golpe de que, né, tudo isso aqui me venderam isso, então isso tem que acontecer, né? De que se eu tiver regras rigorosas, rígidas, eu vou seguir no caminho e é isso aí, mãe manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Se a gente for seguir nesse caminho, é um caminho. Se a gente for seguir no caminho do interesse genuíno, do respeito, da leveza, da compaixão, aí é um outro caminho. E esse caminho eu sei ajudar vocês. Não sou perfeita também nesse caminho, porque não existe perfeição, mas eu já ajudei muitas mães e meu objetivo aqui é ajudar ainda mais, porque eu sei que isso faz diferença, não só lá na vida adulta, lá também, mas faz diferença hoje, faz diferença nas memórias que a gente constrói, faz diferença na criança que essa pessoa pode ser, ou no adolescente que ele pode ser, inclusive para as outras relações externas que ele vai ter. Então faz diferença hoje. Muitas vezes a gente faz coisas para a criança pensando lá no futuro, né? Vou construir bastante coisa para lá no futuro ela ter uma casa, para ela vender ou ter uma poupança, para ela comprar o carro, para ela fazer faculdade. A gente vai fazendo coisas para lá no futuro.
E o que a gente faz para que ela tenha uma vida, uma infância, uma adolescência agradável agora, junto com a gente agora? Porque depois essa outra vida aí ela vai construir, da mesma forma que a gente construiu, que a gente foi atrás, que você buscou, né, que você foi atrás, você vai, a gente nem sabe os caminhos que eles vão trilhar, mas o que eles estão vivendo, como eles são acolhidos, como a gente, mesmo não tendo todas as respostas, tá junto, né? Tá junto, não é só tá perto, né? Perto a gente pode estar de muitas pessoas, mas junto a gente tá com quem realmente importa. Então, se faz sentido para vocês, eu fico muito feliz. Então, comenta se você tiver algum comentário, o que você pensa sobre isso, se, né, tem alguma coisa aqui que você deseja acrescentar e perguntar. E se você tem aí na sua convivência alguma mãe ou alguma pessoa que tem filhos, tem alguma criança que você acha que ela pode ser beneficiada com esse conteúdo, manda depois a live para ela, fica salvo aqui, se tudo der certo com a internet, fica salvo, você pode mandar e ela também pode ser beneficiada com esse conteúdo. Talvez tenha alguma aí que tá ali calada, tá ainda ali presa no golpe, com vergonha de pedir ajuda, e talvez esse conteúdo possa ajudar outra pessoa. E se ele ajuda você também, você não me segue, segue lá, comenta, me manda direct os assuntos que você gostaria que eu falasse aqui. E aí, vamos juntos nessa jornada de se relacionar com segurança, leveza, sem punições exageradas e com conexão, né, com compaixão. Tá bom? Então, boa noite, Tina. Boa noite, Camila. Boa noite, Dri. Boa noite, quem tô vendo aqui. Raimundo, Leia, Josi e todo mundo que entrou aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês e toda quarta-feira tem live aqui, tá bom? Às vezes muda um pouquinho o horário, mas tem live, tá? Então fica de olho aí que toda quarta-feira tem live. E mais conteúdos aí no canal para cada vez mais a gente tá nessa jornada aí da compaixão, da comunicação não violenta e principalmente cuidando o melhor que a gente puder das relações que realmente importam. Boa noite. Até mais.